Bom, hoje eu vou ensinar você a criar uma das melhores campanhas do Google, é a campanha de rede de pesquisa, ou seja, toda vez que alguém pesquisar pelo seu produto ou pelo seu serviço, você vai aparecer lá no Google para essa pessoa. Beleza? Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, meu nome é Igor Santana, sou especialista em gestão de tráfego, certificado pelo Google, certificado pelo Meta Ads também. Tá? Se você gostar desse vídeo, comenta aí, me dá sugestões de mais vídeos, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha também para quem precisa desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, para quem não conhece, essa aqui é uma conta do Google, tá? Se você ainda não sabe criar sua conta do zero, deixa um like aí, comenta que daqui a pouco eu faço um vídeo ensinando vocês. Mas vamos supor que você já tem a sua conta do Google, as suas metas também já estão configuradas, né? Comenta aí que eu faço um vídeo explicando também como configurar as metas, mas vamos supor que você já fez tudo isso, tá? Você vai criar aqui, você vai clicar aqui em criar campanha, nova campanha, beleza? Então, pessoal, aqui vai aparecer algumas opções para a gente, né? Vocês vão focar ou em vendas ou em leads, tá? Qual que é a diferença? Se você tiver um e-commerce, um site onde você vai vender algo, você coloca venda. Se você tem um negócio local que você presta serviço, né? Acho que prestação de serviço é o mais ideal. Você coloca lead, tá? Então, no nosso caso aqui, como é uma contabilidade, a gente vai selecionar o objetivo de lead, tá bom? Aqui vão aparecer as conversões que você criou, tá? Eu não ensinei vocês nessa aula, não é objetivo ensinar nessa aula como que são as conversões, mas você vai deixar a conversão que você criou com o objetivo que você quer. Então aqui a gente quer mensagens no WhatsApp, essa é a conversão que a gente selecionou, que a gente criou, então a gente vai remover as outras e deixar só a opção que a gente quer. Aqui você pode apertar em continuar e vai aparecer mais opções aqui para a gente, tá? Qual opção a gente vai selecionar? Obviamente, pesquisa, tá bom? Mas aqui para baixo vai perguntar, né, o que a gente quer, e nesse momento a gente quer visitas no site, tá? Então vou pegar o site do cliente aqui e já volto. Bom, pessoal, já coloquei o site do cliente aqui, estou borrando, né, obviamente, para não ter nenhum tipo de problema, e aí você vai colocar seu site e vai apertar aqui em continuar, tá? Mas para baixo você vai nomear a sua campanha, tá? Então aqui, como que a gente gosta de nomear? Pesquisa, né, para a gente entender qual que é a campanha. Você pode colocar os termos de pesquisa aqui que você quer, tá? Mas eu vou colocar aqui institucional padrão, tá? E a data de hoje, que é dia 10 de março, tá bom? Por que eu coloquei institucional padrão? Porque é uma nomenclatura que eu entendo, né? Sempre que eu crio campanhas de pesquisa, eu coloco os termos de pesquisa padrão e os termos de pesquisa da empresa. Então, por isso que eu coloco institucional padrão, mas você pode nomear da forma que você quiser, tá? Então, aqui a gente vai continuar. Ótimo, chegou nessa parte. Bom, presta bastante atenção, tá? Porque aqui gera bastante dúvida nessa parte, porque tem várias coisas que a gente pode colocar. Na maioria das vezes você vai optar por conversões, porque é o que a gente quer. A gente quer otimizar as mensagens no WhatsApp e para o Google isso é uma conversão, tá? Se você segmentar a conversão e não estiver gastando, você pode começar por clique, tá? Talvez a sua conta no Google seja nova, talvez nela ainda não está otimizada. Você coloca clique aqui, você pode alterar, mas sempre começa com conversões, tá? E aí você vai ver. Se começar a gastar normalmente, você permanece por conversão. Se não gastar, você muda para clique para sua campanha começar a gastar e aí depois você volta para conversões, tá? Você não precisa preocupar com esses dois aqui e você vai clicar aqui em próximo, beleza? Essas duas opções você pode desmarcar, porque o objetivo dessa campanha é para aparecer somente quando alguém pesquisar, né, a sua empresa ou algum serviço. Aqui, essas opções, a gente vai aparecer em sites parceiros, então a gente vai aparecer em alguns outros sites que não seja a campanha de pesquisa. Então, por exemplo, lá tem um site que você, um site que chama I Love PDF, por exemplo, que você transforma o PDF em Word e vice-versa. A sua empresa pode aparecer lá. Então, assim, a gente não quer aparecer nesses locais, a gente quer aparecer só na rede de pesquisa mesmo, tá? Aqui você vai inserir o local que você quer anunciar. Para esse cliente aqui meu, por exemplo, eu vou selecionar Belo Horizonte, que é a região aqui onde que ele tem o maior volume de clientes e quer aumentar, tá? Então, vou selecionar aqui Belo Horizonte, beleza? Sempre, pessoal, clica nas opções a mais, nas configurações, porque você vai ler o que acontece, tá? Aqui, presença ou interesse. Pessoas que estão no local ou que têm interesse no local. Eu prefiro sempre deixar selecionado, tá, pessoal? Idiomas, tem pessoas que preferem deixar inglês, espanhol aqui também, porque pode ter algum estrangeiro aqui pesquisando, ou alguém que tenha configurado no computador ou no telefone o idioma inglês, mas eu deixo sempre português, tá, pessoal? Aqui a gente não vai precisar mexer por agora, tá? E aqui em palavras de correspondência ampla, você vai desativar, tá? Por que que aqui já fica pré-ativado e por que que algumas pessoas deixam aqui ativadas? Para que o Google consiga otimizar melhor, mas muitas das vezes o Google vai colocar pesquisas que você não quer.
Então o Google vai achar que vai ser bom para você, mas não vai ser. Então eu sempre deixo desativado, eu procuro quais são as melhores palavras por conta própria e aqui eu mesmo seleciono essas palavras. Então aqui eu sempre deixo desativado porque eu gosto de incluir todas as palavras que eu quero, tá? Mais configurações você pode ver aqui, tá? Aqui normalmente a gente não mexe, beleza? Então você pode avançar. Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para inserir as palavras, tá? E o que é isso? Aqui a gente vai colocar o que os nossos clientes vão pesquisar no Google. Então, se alguém pesquisar Belo Horizonte, contabilidade em Belo Horizonte, por exemplo, a gente está falando para o Google, ó, todo mundo que pesquisar isso, eu quero que o meu anúncio apareça, tá? Então, aqui eu coloquei algumas variações, mas eu quero que vocês entendam só uma coisa, antes de mais nada, né? Eu quero explicar para vocês o que significa uma correspondência ampla, uma correspondência de frase e uma correspondência exata, tá? Então, vamos lá. Correspondência ampla. Aqui a gente coloca só o termo de pesquisa, contabilidade em BH. Se alguém pesquisar BH no Google, o seu anúncio pode aparecer. Se alguém pesquisar em no Google, o seu anúncio pode aparecer. E se alguém pesquisar contabilidade no Google, o seu anúncio pode aparecer. Por quê? Porque você está utilizando uma correspondência de palavra-chave ampla, né? Então, a gente não recomenda que você faça isso. Então, sempre que você for colocar, preencher, né, inserir as palavras-chave, você coloca uma aspas ou então você coloca o colchetes, tá? Por que isso é interessante para você? Se você colocar o colchetes, por exemplo, que é a palavra de chave de correspondência exata, se alguém pesquisar contabilidade em BH desse jeito que você colocou, o seu anúncio vai aparecer. Aqui a gente coloca principalmente com o nome do contador ou do escritório de contabilidade. Então, por exemplo, Igor Santana, contador. Se alguém pesquisar Igor Santana contador, o seu anúncio vai aparecer. Entendeu? Então, assim, é uma opção, tá? As duas possibilidades que a gente utiliza são essas duas aqui, e aí você pode brincar com elas, tá? Normalmente eu sempre deixo em aspas mesmo, tá? Mas o que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer melhor. Eu deixei um prompt aí na descrição para vocês, tá? Que o chat vai listar para vocês as principais possíveis palavras e quais que serão os títulos que a gente vai colocar. Então é só você utilizar o prompt que você já vai ter uma noção mais ou menos do que você vai colocar, tá? Então aqui, por exemplo, ele já deixou para a gente, né? O que a gente vai colocar de palavra-chave, beleza? É só eu dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, que tá tudo certinho da forma que o chat orientou. Importante, eu vou deixar um vídeo no card que eu vou ensinar para você somente como você vai escolher as melhores palavras. Não é o ideal que você faça isso aqui, tá? Porque pode ser que tenha uma palavra que é muito melhor do que a que o chat te mostrou. Então aqui eu estou deixando de uma maneira ilustrativa, mas o ideal é você fazer conforme o vídeo que eu vou deixar aqui para você, porque você vai selecionar exatamente quais são as palavras da sua região, quais são as melhores palavras da sua região, tá? Mas por enquanto, vamos deixar aqui para continuar com o vídeo, beleza? Bom, aqui eu já deixei uma sugestão para vocês, né? Porque a gente pode colocar site oficial e olha como é que ficaria a URL do seu site. Vai estar o nome e aqui vai estar /site oficial, tá? Se você tirar, vai estar só o URL do seu site, mas isso aqui é uma estratégia legal que a gente utiliza, beleza? Vamos para o próximo aqui, a gente vai começar a preencher os títulos, beleza? E o chat, ele já deixou os títulos para a gente exatamente como tem que ser. E um truque que eu quero mostrar para vocês é que nossos títulos a gente precisa ter os termos de pesquisa. Então, tudo que você anotou aqui, que você mostrou para o Google que você quer aparecer, é interessante que tenha nos seus títulos. Então, por exemplo, se alguém pesquisar lá, contabilidade em Belo Horizonte, e você colocar no seu título contabilidade em Porto Seguro, não tem nada a ver. Então, é interessante que os seus títulos acompanhem as palavras-chave que você selecionou. Então, é isso que a gente vai fazer. A primeira segmentação de títulos seguindo o termo de pesquisa, depois a gente vai falar das principais dores, os principais desejos e a chamada para ação. Tá? Então, o chat ele já colocou aqui para a gente como que a gente tem que fazer. Beleza? Então aqui a gente vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eu vou acelerar o vídeo aqui para que vocês acompanhem, tá? Daqui a pouco a gente volta à normalidade. Finalmente eu voltei, né? E importante, preencha as 15 variáveis de opções, tá? Quanto mais você preencher, mais a qualidade do seu anúncio sobe. E aqui eu quero deixar uma dica para vocês. A gente consegue selecionar, né, e mostrar para o Google quais são as nossas preferências de que essas palavras apareçam. Então, normalmente, eu deixo em primeiro aqui algo relacionado com o termo de pesquisa. Então, por exemplo, contador em BH de confiança. Eu quero sempre que o Google deixe essa palavra aparecendo primeiro.
Precisa de um contador? Sempre em primeiro. Quando a gente fala de dores e desejos, eu deixo em segundo e chamada para ação em terceiro. Então, pague menos imposto, que é uma dor, que é um desejo. Abrindo sua empresa rápido, que pode ser uma dor, né? A demora em abrir uma empresa. Contador para MEI, que é um desejo da pessoa. Sem multa, sem complicações. Então, tudo que for dor e desejo, eu seleciono como 2, para aparecer depois do termo de pesquisa, né? Que no caso seria precisa de um contador e contador em BH de confiança. Então, eu sigo aqui selecionando, tá? Vou continuar fazendo aqui. Pessoal, o que eu fiz aqui, tá? Eu gosto de deixar de 2 a 3, de 2 a 3 chamadas para ação. O que é isso? Agende um atendimento já, por exemplo, ou então entre em contato agora, porque a gente precisa de fazer uma chamada nesses títulos, e aí as chamadas eu deixo sempre na última opção, beleza? Então agora a gente já vai para variações, tá? Para as descrições. No nosso chat, ele também deu as descrições para a gente, todas otimizadas, tá? Então vamos colocar. Pessoal, voltando aqui só para deixar um lembrete para vocês, o Google não permite pontuação de exclamação, tá? Então eu estou retirando aqui, eu vou modificar o prompt para vocês para que o Google não, que o chat não coloque exclamação, tá? Mas é importante eu ressaltar para vocês aqui, eu já estou tirando as exclamações, e vocês também não podem colocar em letra maiúscula, por exemplo, assim, agora, tá? Não coloquem, evite isso, dê uma pesquisa no Google quais são as restrições do Google, porque você pode ter problemas quanto a isso. Tá bom? Então, eu já estou fazendo a atualização aqui nos meus títulos, nas minhas descrições, e vocês, eu vou atualizar para vocês não terem esse mesmo problema, tá? Vou atualizar o prompt aí para vocês, beleza? Então, ficou mais ou menos assim. As descrições também preenche as 4, beleza? E vamos para o próximo. Aqui o nome da empresa, vai colocar o nome da empresa padrão. Aqui eu coloquei o nome da contabilidade. O logotipo, você vai subir o logotipo do seu cliente, tá? Eu vou fazer isso aqui mais tarde. E agora a gente vem para o site links. O que é isso, pessoal? Site links. Quando o seu site tiver, por exemplo, né, vamos falar de e-commerce aqui. O site link, o que a gente coloca no e-commerce? Vamos supor que você está vendendo um produto, vamos falar de pet. Você está vendendo uma roupinha para o seu cachorro. Mas quem busca roupinha pode buscar também uma coleira. Pode buscar também uma touca. Pode buscar também qualquer outro item. E aqui você consegue colocar esses site links complementares que vão ficar abaixo do seu link principal. Tá? Quando a gente fala de negócio local, né, que não tem uma venda direta no site, aqui a gente pode colocar um Instagram, aqui a gente pode colocar uma aba específica do site, né? Se o seu site ele tem uma aba falando de uma outra informação, você pode colocar aqui também. No nosso caso, neste caso em específico, eu não vou colocar, tá bom? Mas vocês podem abusar disso aqui, beleza? Então, é mais ou menos isso. Eu vou atualizar o logotipo aqui, daqui a pouco eu volto, e a gente já vai para a parte da finalização, tá bom? Pessoal, agora a gente vai para a parte do orçamento, beleza? Aqui o Google vai sugerir para vocês algo absurdo, assim, né? Já vai sugerir valores exorbitantes para vocês, mas você pode definir um orçamento. O que eu gosto de começar aqui, pessoal? Eu sempre gosto de começar com 20, 30 reais, tá? Por dia, beleza? Porque a gente vai testando a campanha, vai deixando ela otimizar. E aí, na medida que que o Google for gastando, a gente for entendendo como que vai ser o resultado, ou a gente aumenta, ou a gente diminui, tá? Eu nunca coloco abaixo de 20, tá? E também nunca coloco acima de 50 para iniciar as campanhas, beleza? Então deixa ali numa média de 30, recomendo que você deixe em 30 também, pelo menos no início, tá? Para a campanha ir otimizando de forma mais saudável. Não precisa seguir isso aqui que o Google fala, não, porque você pode gastar exorbitantemente, né? O Google ele pode gastar até 3 vezes mais do que o valor que você seleciona. Então imagina se você seleciona 200 reais e ele gasta 600, né, no dia. Então toma cuidado com isso, tá bom? Aqui você pode clicar em continuar. Você vai revisar a sua campanha, vai ver se colocou tudo de acordo, né, com o que você queria, beleza? Você vai dar uma analisada e vai publicar a sua campanha, tá bom? Quando você publicar, vai te pedir, né, para você fazer o pagamento via Pix ou cartão, mas isso é algo para o próximo vídeo, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso. Espero que você tenha gostado. Aqui a campanha vai para análise normalmente, beleza? E daqui a 2, 3 dias você já vai ver que a sua campanha está ativa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, se inscreve no canal, comenta qual outro vídeo que você quer que eu traga aqui. E é isso, até mais, pessoal.